Olá, pessoal, muito boa tarde. Sexta-feira, chegando o final de semana, estamos aqui começando mais uma live da TV Prefeitura, transmitida pelo Facebook e também pelo Instagram da Prefeitura de Araucária. Nós tivemos um probleminha técnico na nossa live anterior, por isso ela foi interrompida, mas estamos retomando aqui agora. Eu estou aqui com a Ellen Faria, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Boa tarde, Ellen. Boa tarde. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. O assunto de hoje, gente, é muito importante, por isso eu peço para que vocês fiquem com a gente até o final dessa live. Nós vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades e gestantes. Então, é um assunto que gera muitas dúvidas, muitas interrogações. Acompanhe a live aqui com a gente vai dar um passo a passo para vocês bem explicadinho. Compartilhe essa live para que mais pessoas também fiquem por dentro desse assunto e manda aqui para a gente nos comentários ou no inbox que a gente vai, na medida do possível, dentro do nosso tempo, responder todas as dúvidas. Então, Ellen, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Quando começa a vacinação para gestantes e para quem tem comorbidade? Não temos data definida ainda, né? Não tem uma data certa. A gente tem uma previsão, porque a vacinação do grupo com comorbidades, ele é o próximo após o término dos idosos. E a gente está praticamente no final da faixa etária dos idosos, que iniciamos já no município a idade de 62 mais, um pequeno grupo dessa faixa de idade. Então, iremos continuar. E acredito que ao longo da próxima semana, essa faixa deve avançar. Então, a previsão é que nas próximas semanas, ali, a gente realmente tem o início da vacinação do grupo com comorbidades. Isso aí. Então, para você que está chegando agora, a vacinação de gestantes e pessoas com comorbidades vai iniciar assim que a dos idosos acima de 60 anos for concluída, o que deve ocorrer muito em breve, aí nas próximas semanas. Então, se você tem comorbidade, se você é gestante, fique atento aqui à nossa live, às informações que a gente vai passar, porque é um assunto um pouquinho complexo, cada grupo vai ter um critério, então fica ligadinho aqui com a gente. Ellen, o que são comorbidades e quais são as que estão dentro desse grupo? Então, assim, comorbidades é o termo que a gente usa para falar daquelas pessoas que têm um problema de saúde, né? Tem algum agravo, alguma situação que faz com que ela conviva aí de forma crônica com esse problema de saúde, né? A lista que o Ministério traz é uma lista ampla. A gente tem que entender um pouco como é a escolha desse grupo, né? Porque muitas comorbidades, muitas pessoas têm comorbidades. Nem todas as comorbidades fazem realmente parte do grupo de vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde, para elencar, quer dizer, para escolher este grupo, ele usa então alguns critérios. O principal deles é aquela pessoa que tem uma determinada doença, ela tem maior risco de ter forma grave ou mesmo ir a óbito por conta dessa situação se ela contrair a Covid-19. Então, esse é um dos critérios que o Ministério utiliza para escolher quem vai ser vacinado num primeiro momento, num segundo momento. Então, seguindo isso. Então, assim, sem querer te cortar, Ellen, mas essa é uma definição do Ministério da Saúde baseada em ciências, em dados científicos, em estatística. Então, muitas pessoas questionam, mas por que tal pessoa precisa tomar? Isso foi resultado de um estudo muito grande, né? Então não é nada na base do achismo ou que o município definiu. Sim. É o Plano Nacional de Imunização que está fazendo essa definição. Sim, é bem importante a gente frisar que todas as ações e tudo que o município desempenha na campanha é pautado nas decisões do Ministério da Saúde, né? E no seu plano nacional. Entendi. Em relação, você me perguntou quais são as doenças. Eu vou usar uma colinha aqui, porque é bastante coisas, né? Então, assim, dentre as doenças, a gente começa citando a diabetes. Então, a diabetes é todo o diabético que usa medicamento ou insulina, ele é parte desse grupo, tá? As doenças pulmonares, aqueles problemas de pulmão, são inúmeras, mas aí já é um grupo grande que não são todas que vão entrar. Tá? Mais à frente a gente explica um pouquinho mais, melhor. Né? A hipertensão arterial, aquele paciente que tem a pressão alta, que a gente fala, né? Ela também é um grupo grande de pessoas e foi definido que algumas situações de hipertensão arterial ou de pressão alta vão entrar no critério para vacinação.
Tá. Então, diabetes, problemas pulmonares, hipertensão. E aí a gente tem os problemas cardíacos, né? Que também é uma série de problemas cardíacos. A gente tem todas essas informações bem especificadas no Plano Nacional. É uma informação que está disponível no site da Prefeitura ou mesmo do Ministério da Saúde. Então, é de ampla divulgação, né? As doenças cardíacas, entre a situação de problemas congênitos, entram algumas situações. Então, são ali, eu acho que são bem, uns 7 ou 8 itens dentro das doenças cardíacas. Tá. Doença cerebrovascular entram aquelas doenças que a gente conhece pelo derrame, o AVC. O AVC, que é o termo mais técnico que a gente usa. Então, esses são os que estão elencados aqui. As doenças renais. Dentro das doenças renais, ela é bem específica para aquelas doenças renais mais graves, aqueles pacientes que fazem hemodiálise ou diálise peritoneal, que são os tratamentos mais invasivos, né? E as pessoas que têm uma imunossupressão, que têm a imunidade mais baixa, né? Aí por diversos motivos, né? A gente pode citar alguns deles, pacientes que fizeram transplante, algumas situações de pacientes que têm câncer ou estão em tratamento para câncer, e entre outras situações também é um elenco grande de agravos que fazem parte. Algumas doenças hematológicas, que são doenças do sangue, a obesidade mórbida, que daí é avaliado com um índice de massa corpórea acima de 40, que daí indica realmente um grau elevado de obesidade, síndrome de Down, e a cirrose hepática, né, que é um problema de fígado. Então, a lista é extensa, né, das comorbidades. E aí, se você quiser consultar dentro do site da Prefeitura, no link vacinação ali, você consegue ter acesso a essa tabela bem detalhada. Ellen, a gente sabe que essa próxima etapa dos comórbidos e gestantes, ela vai ser dividida em 2 subgrupos, né? Na fase 1, pessoal, entra quem tem síndrome de Down, acima de 18 anos, qualquer idade. Quem tem doença renal crônica, acima de 18 anos, qualquer idade. Gestantes e puérperas. O que são puérperas, Ellen? Puérperas são aquelas mulheres que tiveram um bebê em até 45 dias, né? O período de puerpério, que é esse período pós-parto, que a gente chama, ele dura 45 dias. E é bacana a gente reforçar aqui que nessa fase 1, somente as gestantes ou as puérperas que têm comorbidades, né? Então, nessa fase 1, é só as gestantes e puérperas que já têm alguma comorbidade. E também dentro da fase 1, além do síndrome de Down, pessoas com doença renal e gestantes com comorbidades, pessoas com deficiência permanente. Aí, Ellen, tem idade, né? Tem idade e tem alguns critérios que a gente vai utilizar, né, para poder atingir essa população e chamar essa população para ser vacinada. As pessoas já estão acostumadas que a gente estava fazendo o chamamento a partir da faixa etária. Então, vai continuar basicamente sendo chamado as faixas etárias. Então, esse pessoal aqui que tem deficiência permanente ou que tem comorbidades, no início da vacinação, somente os que têm entre 59 e 55 anos. É isso? Isso. Então, tá bom. A gente vai falar isso em relação aos portadores de deficiência. Também é importante falar que nesse primeiro momento são os portadores de deficiência que recebem o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, que, né, quem recebe sabe o que é. O que é o BPC? Mas o BPC hoje ele tem uma lista positiva que a gente fala. A gente já sabe quem são essas pessoas. Então, neste primeiro momento, são essas que serão vacinadas. Entendi. Nesse primeiro momento, 55 a 59 55 a e depois 59. as demais faixas. Tá. Né? E assim, gente, a vacina não foi, não tem nenhum teste concluído da vacinação em crianças e menores de 18 anos. Então, todas as informações que nós estamos passando aqui valem para pessoas que já tenham acima de 18 anos. Que é o caso de quem tem síndrome de Down, doença renal crônica, gestantes, puérperas, né? E pessoas com deficiência permanente e comorbidades, que essa nesse início é de 59 a 55. Aí, concluindo a fase 1, vem a fase 2. O que tem na fase 2?
sei se você precisa da colinha. Não, com essa parte a gente já decorou. Fase 2 a gente tem o restante dos pacientes estão das outras faixas de idade das comorbidades, então todos os outros. E as gestantes que não têm comorbidade, gestantes e puérperas, daí independente da condição de saúde, né? A gente tem nesse primeiro momento somente aquelas que associam a gestação e têm algum problema de saúde, por isso que elas vêm primeiro. E na segunda fase são para todas as outras. E aí, em relação ao grupo de deficientes, também que continua ainda sendo com relação aos que recebem BPC, mas também escalonado conforme a idade. O Ministério já trouxe que esse escalonamento de idade ele vai acontecer em torno de a cada 5 anos, né? Uhum. A gente conviveu agora nesse período de vacinação da da Covid para idosos, que por vezes a gente conseguia avançar rapidamente nas faixas e por vezes não. Então, 55 a 59 é para se fazer no mesmo momento, mas vai depender muito da quantidade de doses que o município vai receber, né? Então, assim, gente, por isso que a gente pede para todo mundo ficar ligado nos canais oficiais da Prefeitura, no site da Prefeitura, sempre tem notícia, na aba vacinação também, a gente traz detalhes sobre essa faixa etária, sobre a fase vigente, e nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. Fiquem ligados, porque assim, essa comunicação, infelizmente, não tem como ser antecipada, né, Ellen? Não. O Ministério, chegou vacina hoje para Araucária. A Araucária vai correndinho lá buscar e já começa amanhã. Então, geralmente, é de um dia para o outro. Nós gostaríamos de fazer um planejamento, com calendário, com datas, só que, infelizmente, essa comunicação tem sido de um dia para o outro, porque a remessa das vacinas tem vindo dessa forma. Então, fiquem ligados nos canais oficiais para você saber como que você faz para se você já está na sua hora de receber a vacina ou não. Ellen, chegaram algumas dúvidas aqui. Que bom que o pessoal está acompanhando e mandando aqui as dúvidas. Gestante com epilepsia conta como comorbidade? Então, assim, quem vai definir quem participa ou não, se aquela comorbidade faz parte ou não, tem critério ou não, é sempre o profissional de saúde que assiste aquela pessoa. Então, o médico, no caso que a gestante ela é acompanhada pelo obstetra, né, pelo ginecologista. Então, ela vai conversar com o seu médico e ele vai definir, então, juntamente a ela, assim, se aquele problema de saúde que ela tem está dentro do que o Ministério preconiza para receber a vacina. Na questão das gestantes, não vem uma lista específica. Vai depender muito da avaliação do médico. A gestante que tem uma comorbidade importante, provavelmente o médico vai dar a carta para ela fazer a vacina. Então, na gestante é gestação mais a comorbidade. Então, Carol, conversa lá com o seu médico que faz o seu pré-natal, que com certeza, se você tiver direito, se você estiver dentro desse grupo, ele vai te encaminhar. E aí você perguntou ali o que precisa, né? Daí a gente já vai explicar na sequência. A Kátia também é uma gravidinha, gestante, ela falou que ela é diabética e hipertensa. Quando ela vai tomar? Diabética, hipertensa e gestante, ela vai tomar já na fase 1. Na fase 1. Porque, assim, a diferença da pergunta anterior é assim, mesmo que você não tenha comorbidade, toda gestante vai ser vacinada. Toda gestante, independente da condição de saúde. Só nesse primeiro, umas antes, que são as que têm realmente alguma doença, ou depois as que não têm, né? Então, assim, a gente só não consegue dar uma data, vai ser no dia tal. Mas vai ser já, no caso da Kátia, aqui na primeira fase. Quando começarem as comorbidades, você já tem o direito. Ellen, uma outra dúvida que as pessoas têm, tenho comorbidade, sou gestante com comorbidade, o que eu tenho que fazer para me vacinar? Eu tenho que pegar uma declaração, tenho que levar a minha receita, o que eu preciso fazer? Então, assim, a gente dividiu esse processo para as duas fases. Na fase 1, que é o que a gente está se preparando agora e vamos começar a vacinar. Então, como a gente operacionalizou, como é que a gente organizou isso dentro do município? Todos os que têm comorbidade ou algumas situações da gestante com comorbidade e do paciente que tem comorbidade, uma doença crônica, ele precisa apresentar uma declaração do profissional de saúde de que tem aquela comorbidade e qual é. Porque quando a gente vai fazer o registro e o Ministério, as doses vêm e a gente tem coberturas em cima das aplicações. Então a gente tem que, por grupos, assim como vem dividido quais são as doenças que entram, assim a gente tem que vacinar também conforme cada grupo dentro delas. Então, vai ter que vir nesse documento descrito qual é o critério que a pessoa entrou, se encaixa para poder fazer a vacina.
Essa declaração, ela vai ser realizada, é um documento único que vai ser utilizado tanto pelo serviço público quanto pelo serviço privado, e as pessoas vão apresentar no momento da vacinação. No dia que for o dia dela, que ela estiver na convocação, ela vai apresentar esse documento e vai fazer a vacina. Tá, e aonde ela pega esse documento? Então, esse documento é assim, as pessoas que são acompanhadas já pelas unidades de saúde, quando a gente faz acompanhamento numa unidade de saúde, a gente tem um prontuário, assim como num consultório, num hospital, em todo lugar que a gente é atendido, a gente tem um prontuário. Mas quando a gente trata das unidades de saúde, as unidades e as equipes já estão realizando um levantamento, já há algum tempo, para saber quem da sua população se encaixa nesse perfil aqui que o Ministério desenhou. Então, estas pessoas, as unidades já estão realizando essa busca e vão começar a emitir esses documentos. Tá. Então, a gente até pede, né, que não há necessidade das pessoas já na segunda-feira irem na sua unidade de saúde para buscar o documento, que aguardem, porque as unidades estão se organizando para já ter esse documento já previamente preenchido para quando for realmente a necessidade da pessoa pegar e levar para vacinação, né? Então isso demora uns dias. Provavelmente antes do dia 10 não vai adiantar a pessoa buscar essa declaração. Não, a gente realmente precisa que esse tempo para fazer esse levantamento e aí já ter isso, para a pessoa não ter que ir lá, perder tempo, ou fazer aglomeração, né, nos pontos dos serviços de saúde. Então, aguardar esse retorno. Tá. Então, a gente já estourou aqui os 15 minutos, mas estão chegando muitas perguntas e nós vamos continuar aqui com a nossa live. Recapitulando o que a Ellen explicou, tenho comorbidade. Um exemplo, sou diabético. O que eu preciso fazer? Você precisa, se você faz acompanhamento na unidade de saúde, lá por volta do dia 10, nós vamos avisar essa data no site, mas a partir do dia 10 você pode procurar a sua unidade de saúde para pegar uma declaração, uma autorização para fazer essa vacina. E aí você vai apresentar isso no dia da vacina. Ellen, eu tenho diabetes, um exemplo, tenho diabetes ou outra comorbidade, mas eu tenho convênio, eu não me trato no posto de saúde. Como que eu faço para pegar essa declaração? Então, esse documento, essa declaração vai estar disponível no site da Prefeitura para que todos os profissionais de clínicas privadas ou outras possam acessar e também o próprio paciente. Então, eu posso imprimir no site, entro lá, imprimo e posso levar para o médico que me acompanha. Então, o médico só preenche e assina. Né? Já é um documento próprio, já constam todos esses itens lá, o médico vai declarar o que o paciente tem e vai assinar. Então, vai funcionar assim. Se você faz acompanhamento pela unidade de saúde, você pega a declaração na unidade a partir do dia 10. Se você faz particular ou convênio, o seu médico, a sua clínica, pode pegar esse papel lá no site e o médico carimbar e assinar para você. Só quero fazer uma ressalva, assim, que nesse primeiro momento, a gente vai vacinar na fase 1 comorbidades de 55 a 59 anos. Então, não preciso eu agora, tenho 40 anos, não estou na faixa inicial, e nem, não preciso ir agora, isso porque é importante. Quando for a sua faixa, até lá você vai ter conseguido esse documento. Pessoal, vamos evitar aglomerações nas unidades de saúde. Então, primeiramente, para quem tem de 55 a 59, né? Isso. Tudo isso que a gente está falando de buscar a carta, a declaração, é para quem tem de 55 a 59. Se você tem 40, 30, espere que conforme for chegando a sua vez, você pode ir retirar esse documento. Ellen, está chegando muitas dúvidas aqui. Tenho 48 anos, faço tratamento de câncer. Quando que eu tomo a vacina? Quando que serão os diabéticos e hipertensos? Então, mais dúvidas em relação ao calendário, né? Que é mais ou menos o que a gente já explicou aqui. Sim, a gente não tem como dizer uma data específica, só que realmente é o próximo grupo, então acreditamos que nas próximas semanas, aí, 10 dias, não sei, tudo que a gente falar em termos fechados, tal dia ou tal, não tenho como afirmar. O que a gente pode dizer é que está perto. Está perto, exatamente. Estava muito longe, agora está perto. Aqui no caso da Ivete, que tem 48 anos, vai ter que esperar mais um pouquinho, porque esse grupo inicial é de 59 e 55. Então, você faz tratamento para câncer, provavelmente o seu médico vai lhe dar essa declaração, mas como você tem 48 anos, tem que esperar a sua faixa etária ali ainda. Ellen, desculpa, pode falar. A gente pede, assim, as pessoas que já estão, por exemplo, eu não preciso ir agora na unidade porque eu tenho 48 anos, por exemplo, não vou vacinar agora. Mas se você já tem consulta com um médico especialista, por vezes, tratamento fora do município ou com especialista, aproveitar esse momento
e pedir essa declaração, tá? Ela não tem uma validade, então ela vai ter validade, né? Se preenchido o documento, enquanto tem duração, o grupo comorbidades, essa declaração vai ter validade. Se você já tem consulta agendada, Isso, aproveita. Nós explicamos aqui para quem tem comorbidade e gestante com comorbidade. Tenho síndrome de Down, como que eu faço para fazer a vacina? A síndrome de Down, por padronização, o município escolheu fazer todos da mesma forma, tá? Então, pode ser o profissional que o acompanha em outros serviços, por vezes, se ele acompanha, porque normalmente o paciente com síndrome de Down tem alguma outra comorbidade associada, não só por ser síndrome de Down, né? Então, segue o mesmo critério, a mesma declaração. Pacientes que fazem hemodiálise, que têm doença renal crônica, como que vão fazer para se vacinar? Esses pacientes, a orientação do Ministério é que seja feito em loco, que quer dizer, fazer dentro da própria clínica que ele faz hemodiálise. E os que fazem diálise peritoneal, que por vezes fazem em casa, esses serão vacinados em casa. Entendi. Então a gente tem um levantamento já dos pacientes que fazem acompanhamento desses serviços, né? E aí a vacinação vai ser acordada com a clínica que faz a hemodiálise. Entendi. Então, se você faz hemodiálise, diálise peritoneal, aguarde que você não precisa ir até a unidade de saúde pegar essa carta. Você vai ser contactado por alguém, né, para receber essa informação. Síndrome de Down também foi falado. E para finalizar, quem recebe o BPC também não precisa dessa declaração. Quem recebe o BPC não precisa, porque daí vai ter realmente uma lista de cadastro já antecipadamente, e ele estando o nome na lista, ele poderá fazer a vacina. É isso aí, gente. Tá chegando mais algumas dúvidas, mas infelizmente nós já extrapolamos o tempo, não vai dar para responder, mas continuem mandando que a nossa equipe aqui da comunicação vai responder todo mundo na sequência. Então nós falamos aqui sobre vacinação para quem tem comorbidades e gestantes. Mande a sua dúvida, assista a nossa live que está tudo bem explicadinho aqui. Compartilhem para mais pessoas terem acesso a essas informações também. E lembrando que qualquer dúvida sobre a vacinação você pode tirar no Disque Corona. Eu não consigo decorar esse número, mas a gente vai escrever aqui nos comentários para vocês. Tá bom? Então era isso, Ellen. Muito obrigada pela participação. Antes da gente finalizar rapidinho, tem vacinação esse final de semana? Esse final de semana não. Não, então a vacinação contra a Covid em Araucária está temporariamente suspensa até a próxima segunda-feira. Em breve nós vamos lançar aqui uma informação oficial sobre os novos grupos que serão vacinados. Então esse final de semana não tem nem primeira nem segunda dose. Obrigada para todo mundo que nos acompanhou pelo Face, pelo Instagram. Tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.